Bom dia, meu nome é Palmério, eu curso Sistemas de Informação na UENG de Frutal e eu vou falar um pouco para vocês o que eu entendi na matéria de Organização e Arquitetura de Computadores. Essa matéria eu aprendi que o computador tem vários componentes, que funcionam, que faz com que o usuário clique qualquer tecla do teclado, do computador ou de um celular, o que faz com que aquele comando seja processado e traga o resultado que ele deseja, né? No computador nós temos um dos componentes, que é a placa-mãe. Ela é a maior, né? Também a principal placa do computador. Ela é exatamente nela onde os componentes do computador estão interligados de forma direta ou indireta, né? Também é responsável pela comunicação entre os componentes do computador através dos barramentos. Tem o processador também, que ele é o cérebro do computador, né? A parte que interpreta e executa qualquer função, instrução que o usuário deseja fazer em um computador. O termo CPU, que é a unidade central de processamento, ela é usada, né, para referir ao processador de um computador, né? E na CPU ou processador está a inteligência de um computador, pois é lá que os cálculos são feitos e as decisões são tomadas, além de ocupar pouquíssimo espaço. Ali nele no processador, né, qualquer comando que a pessoa deseja executar, qualquer cálculo que ela deseja fazer, o processador que vai cuidar desse comando para ela, né? Vou falar também da memória RAM, né? A memória RAM ela é responsável por armazenar, né, temporariamente os dados que serão ou que estão sendo manipulados no processador, né? Ou seja, né, ela busca os dados no HD e recarrega, ela ou armazena, né, esses dados que são solicitados pelo processador. Ela é volátil, né, pois ela necessita estar energizada para que as informações não sejam perdidas. Também vou falar do HD, né? Hard Disk ou disco rígido. O, o disco rígido é o componente responsável, né, por armazenar os resultados, as informações que já foram manipuladas pelo usuário de forma permanente. Por este motivo, é considerado, né, uma memória que trabalha com componentes do computador. Ela é nela onde todos os arquivos estão armazenados, né? Fotos, texto, música, filmes, qualquer tipo coisa que os usuários necessitam ser guardados, né? De arquivos de não só fotos, trabalhos, de tudo que o usuário necessita guardar, né? Vou falar um pouco dos dispositivos entrada e saída também, que é um dos principais componentes do computador. Uma forma do usuário se comunicar com o computador são os dispositivos de entrada, né, que recebem a informação do usuário através do teclado, mouse, pendrive e outros diversos dispositivos. Já o dispositivo de saída, né, devolve a informação ao usuário pela tela, ou seja, o monitor, e a impressora também é um exemplo aí de dispositivo de saída. Por exemplo, uma imagem selecionada aí pelo usuário a partir de um dispositivo de entrada, o mouse, você consegue visualizá-lo pela tela, monitor. A imagem selecionada, se for imprimir, utiliza a impressora. Mas atualmente, monitor não é considerado apenas um dispositivo de saída, não, pois temos monitores com touch, né, que você já clica, vai ser como um dispositivo de entrada, né? Você já
no próprio monitor você escolhe a informação que você deseja ter aí deseja acessar aí pela tela mesmo. Então ele vai um dispositivo de saída. Agora eu vou falar para vocês o que é um barramento, né? Temos vários tipos de barramentos. Os motivos são muitos, né? A começar pelos aspectos históricos do próprio computador, né? O principal barramento do micro é o barramento local, né? A via de comunicação que conecta o processador a vários circuitos primordiais da placa-mãe. A memória RAM, a memória cache e o chipset, né? Vou falar um pouco mais da memória RAM também, né? Que ela é um tipo de tecnologia que permite o acesso a arquivos armazenados no computador diretamente da memória do HD. A RAM não armazena dados ou conteúdos, né, permanentemente. Ela é responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos, né, quando requeridos, né? Então ela é uma memória que é somente quando na memória volátil, né, ela fica sendo. Eu vou falar um pouco do chipset também, que é o nome dado ao conjunto de chips, né? Set, que significa conjunto, né? Que se dá o nome de chipset. Ele é usado na placa-mãe. Nos primeiros PCs, né? A placa-mãe usava circuitos integrados discretos, né? Com isso, vários chips eram necessários para criar todos os circuitos necessários para fazer um computador funcionar. Ela também realiza, né, diversas funções de hardware, né, como controle de barramentos, PCI, AGP e o antigo ISA, controle de acesso de memória, controle de interface IDE, USB, timer, controle de sinais de interrupção, EQR, DMA, entre outras. Em uma analogia, né, ela seria mais ou menos como um cérebro, recolhendo informações e enviando a parte do corpo adequada para a execução da tarefa de forma que a função solicitada pelo usuário, né, seja efetuada de maneira mais satisfatória e mais rápida talvez também, né, para o usuário. O chipset, né, também está relacionado, né, com o clock, né, externo do processador e das memórias, por exemplo. Se o clock externo do seu computador possui vários barramentos maior que o suportado pelo chipset, não seria possível, né, aproveitar todo o potencial dele. Mas também é conhecido, né, placas de som, vídeo, onboard, são circuitos de som e vídeo integrados no chipset. O chipset também é um dos principais componentes do computador, né? Ele fica apenas atrás do processador e das memórias. Então aí na hora de você adquirir um computador aí, você toma bastante cuidado, né, na escolha da placa-mãe com um chipset bem adequado, compatível e a necessidade dela, né? Para evitar possíveis transtornos, né, com relação a desempenho, porque pode gerar uma dor de cabeça aí futuramente depois, pois se não for compatível vai dar uns buguinhos legais aí. Vou falar também um pouco de o que é memória CISC, né? É um computador, né, com um conjunto complexo de instruções, né? Que ela é uma linha de arquitetura de processadores capaz de executar centenas de instruções complexas, né? Diferentes, sendo assim extremamente versátil, né? Ela é uma capaz de executar várias informações bem em como mesmo fala, em centenas de informações em pouco tempo e é mais versátil. Agora eu vou falar um pouco da memória RISC, né, que é o contrário da CISC, né? Ela é um computador com um conjunto de instruções reduzidos. É uma linha de arquitetura, né, de processador que favorece um conjunto simples, né, e pequeno de instruções, né, que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executados, né.
Ela é ao contrário da CISC, né, como eu já falei, pois ela é um componente, é uma arquitetura que processa poucos dados em cada vez. Bom, é isso aí do que eu entendi da matéria, né? Mas tentei falar um pouco aí, mas tem muita coisa para falar, mas é o que eu consegui aí. Obrigado então aí pela atenção.